Bem, estamos aqui, Bia Kicis, ali em cima, Leandro Russell, ali do ladinho em cima também, Vinícius, o médico amiguinho, feliz, adoro. E eu, Valéria Serra. A gente está aqui hoje, estamos começando um projeto que a gente quer muito que dê certo, que é um encontro, na verdade é um produto de um grupo de amigos, né, que a gente acabou se conhecendo pela política e transcendeu isso, então somos muitos amigos, não somos só nós quatro, vem outros por aí, e a gente resolveu se encontrar para conversar informalmente, é um bate-papo, não tem entrevista, não tem um mediador, simplesmente é um bate-papo entre amigos sobre assuntos que cada grupo vai decidir, dependendo da época e dependendo de quando estiver gravando. Então, a ideia é que seja divertido para quem está assistindo, mais divertido ainda para a gente que está entre amigos fazendo. É uma homenagem ao Enio Mainardi, a gente está aproveitando o gancho do nome da página dele, que chamava A Reunião, e acho que tem tudo a ver com a gente, porque é uma reunião entre amigos, e a gente quer estar sempre unidos, né? O nome União diz muito. Então, na verdade, a política foi né, o viés ideológico, tudo foi uma forma da gente se encontrar, mas não é o que nos mantém juntos. O que nos mantém juntos hoje é a amizade, é o caráter da gente, que é muito acima da política. E, enfim, espero que seja divertido para todos nós e que o projeto ande, né? Porque esse é o começo de uma ideia, né? É isso aí. Bora! Então, aqui eu sou a deputada Bia Kicis antes de deputada, né? E estamos aqui entre amigos e realmente nós temos muita coisa sobre o que conversar e nós queremos conversar com vocês que estão nos ouvindo também, porque a gente imagina que vocês que estão aqui estão antenados das mesmas coisas que nós estão vivendo angústias parecidas, nós estamos compartilhando medos, nós estamos compartilhando esperanças, nós estamos compartilhando principalmente, né, esse senso, esse sentido de que nós precisamos fazer algo nesse momento tão importante da Muita história. angústia também, né, Bia? Muita angústia. Foi a primeira coisa que eu falei, né? Desculpa, não ouvi. A gente adora fazer isso, né, Valéria? Jogar o né? Então, tudo isso, assim, esse senso de que a gente precisa se unir para fazer alguma coisa. Uma andorinha só não faz verão, o momento é crítico para o Brasil e para o mundo. E eu digo assim que a coisa mais crítica para mim, o que está em jogo, é a nossa liberdade. Então, assim, é muito sério, tá, pessoal? Então, vou passar a bola aí agora para o Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Bia, Leandro, Val, eu sou o Vinícius Benites, eu sou médico neurocirurgião em São Paulo. E esse grupo que a gente tem há algum tempo já, um grupo fantástico de mentes brilhantes, pessoas que são reconhecidas nas suas áreas, ativas em cada uma de suas áreas, e com um objetivo comum, que é o bem da sociedade, a busca e a luta pela moral, pela ética, pelo respeito entre os cidadãos, que é o que a gente busca sempre e que tem feito e agido de maneira conjunta. E aí é com essa ideia de fazer discussões sobre temas que são importantes para a nossa sociedade realmente, e principalmente nessa fase que nós estamos passando, nessa pandemia de medo que foi criada com o objetivo real de tolher a nossa liberdade. Essa está sendo mostrado como o objetivo real dessa pandemia que foi criado, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, as motivações e o meio de agir desse pessoal que está ligado justamente nessa manutenção do controle social, que é o que eles querem no final das coisas, tá? Leandro, suas impressões. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como os meus amigos aí colocaram, nós dividimos impressões, discutimos aí o cenário político brasileiro, internacional, e eu acho que é muito importante, né, essa organização
Eu lembro de uma frase do Ernest Hemingway, né, quando perguntado o que era importante aí, importante numa guerra quem está do teu lado, né, mais do que a própria guerra. Então, eu creio que até pela nossa característica, né, formadora aí, do pensamento conservador, nós tendemos a ter um nível maior de individualismo, de dar importância para o indivíduo, né? Enquanto os nossos opositores, de uma forma geral, até pelas próprias crenças deles, eles têm uma visão mais coletivista das coisas e têm uma organização naturalmente mais coletivista. Então, creio que é um esforço necessário a mais, né, para nós que nos identificamos como conservadores ou mesmo liberais, que tem essa característica também do individualismo, né, do indivíduo como um ser muito importante, o indivíduo como a última minoria, né, a minoria verdadeira é o indivíduo, fazer um esforço para se organizar e trabalhar em equipe, né, trabalhar em grupo, onde quer que seja a atuação, passando por cima de eventuais pequenas diferenças, né. Quando você concorda 80% com uma pessoa, ela não é a sua opositora política, né? Ela é uma aliada. O Reagan falava isso. Então, creio que nós temos que aprender isso e nós temos que também aprender a fazer uma organização com objetivos mais longos, né? A gente costuma se reunir e fazer coisas para urgências, como a gente precisa derrubar a Dilma, a gente precisa eleger o Bolsonaro, né? Ou alguém que, enfim, faça... Só te interrompendo, Leandro, foi exatamente em cima disso que eu tive essa ideia, porque eu acho que a gente não consegue se organizar, a gente está junto, mas está sempre separado, porque a gente não consegue fazer uma organização, a gente tem uma dificuldade muito grande de uma liderança, né? Porque sem a liderança, a gente vira uma massa sem cada um no rumo. E aí foi aí que eu pensei assim, cara, como que a gente, qual o potencial que a gente tem junto, cada um, como o Vinícius disse, dentro da sua área, cada um pensando e produzindo, como que até hoje a gente não conseguiu se organizar, né? Chamam a gente de gabinete do ódio, gabinete de nada, porque a gente nunca conseguiu ter nenhuma salinha nos fundos, quanto mais um gabinete. Então, as pessoas de fora têm uma ilusão que a gente tem uma organização que não existe, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que está na hora da gente se unir, não para fazer movimentos, mas para a gente conseguir estar junto, pensando junto e mostrando para fora, porque para dentro a gente já entende como a gente funciona, mas para fora, como que são os amigos? Como que a gente está junto? Como que é o Leandro? O Leandro é esse cara sério que aparece na live? Nada, o Leandro é o cara mais fofo que eu conheço, e isso vai ficar na edição, Marco, deixa isso na edição. A Bia, a deputada, eu já falei para ela, Bia, o teu melhor... pouca gente conhece. A verdade é essa, porque a Bia é uma pessoa doce, a questão dela ser essa deputada, eu não estou desprezando você, deputada, não, mas você, como amiga, é muito melhor do que como deputada. Você imagina, então, como você é como deputado. E o Vinícius aqui, eu não preciso falar, né? Eu e o Vinícius, a gente tem um projeto. O Vinícius, eu falo para ele só há um ano que ele é um escolhido de Deus, porque ele cura pessoas, ele tira dor de pessoas. Isso aí é outra história que um dia ele vai contar. E então, como que a gente não consegue se organizar um mínimo para trocar ideias e as pessoas entenderem como somos e o que a gente tem para oferecer, que é muito mais do que talvez a gente separadamente escrever e tudo, porque isso, não estou desprezando isso, porque isso faz mudar, mas a gente precisa, entre nós, também a gente saber que a gente está junto, entendeu? Acho que é o mais importante. Sem dúvida, por isso que o nome A Reunião é um nome muito, muito legal, né? Um nome muito bom. Agora, isso que você falou, Val, tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo, né? O primeiro aspecto é que, por imposição, né, por esforço, até da esquerda, cada aspecto da vida humana é politizada, né? Então, até as pequenas coisas que não deveriam estar
digamos assim, né, no escopo da política, passam a ser algo político, como, por exemplo, a família, né? A família é uma coisa que o Estado não deveria se meter. E a gente está vendo aí o Estado se metendo. Amizades, enfim. Esse é um aspecto, né? A posição política define quem você é em todos os aspectos, o que é algo totalitário. O segundo aspecto é que, sistematicamente, qualquer pessoa que não é alinhada com essa agenda de esquerda é taxada como um inimigo, né? No caso, bolsonarista, entre aspas, ficou, digamos assim, o termo que a imprensa cunhou. Então, antes de mais nada, você é o defensor de alguém, né? Você não é uma pessoa que tem um pensamento próprio, que tem suas ideias, que tem seus valores. Isso mesmo. Ou você é um aliado ou você é um inimigo, né? Eu acho que isso são termos que são apresentados por conta dessa politização completa da sociedade, que é muito negativa, que é muito tóxica, né? Porque aí, ao invés de você ser um vizinho, você ser um amigo, você ser até um familiar, você é de um lado ou você é de outro em primeiro lugar, né? E eu creio que é necessário um grande esforço de todos nós, de toda a sociedade, cada indivíduo, de lutar contra isso, né? Talvez um esforço individual até de, vou ouvir um pouco mais essa pessoa, vou conversar com ela. E eu acho que as redes criam isso também, né? Eu tenho um vizinho aqui que é um sujeito muito legal, né? Que na frente da minha casa. E o sujeito tem uma visão ideológica diferente da minha. Mas ele é uma pessoa muito boa, a gente se dá bem. Talvez se a gente se encontrasse na internet e não olhasse olho no olho, a gente estaria brigando. Mas como ele é meu vizinho, inimigos da vida. E ele tem que conviver comigo, a gente tem a priori, um grau de tolerância maior com o outro. E eu acho que isso também as redes sociais facilitam, né, a intolerância, porque você não precisa olhar para a pessoa, você não precisa conviver com a pessoa, então você já chuta o balde, né? Aqui não estou falando só dos outros, estou falando, acho que todo mundo age um pouco assim nas redes sociais. Então, acho que essa despolitização, né, do nosso convívio social, ela é talvez o assunto mais urgente, porque tem coisas que não são, talvez a maioria das coisas não são políticas, elas são simplesmente sociais, elas são familiares, elas são o nosso dia a dia, que é a parte mais legal da vida, né? A política em si, ou essa disputa política mais mesquinha, sem debate, é a pior parte, né? E o impressionante é que antes da pandemia já era assim. Depois da pandemia piorou muito, porque se você põe máscara, você tem uma posição política. Se você não põe máscara, você tem outra posição política. E se você põe, você é um cara preocupado. Se você não põe, aí começaram os julgamentos das pessoas em função da forma que elas se posicionam em relação à pandemia. Quer dizer, ainda conseguiu piorar uma situação que já estava bem complicada, né? Se você quer tomar cloroquina, você é de direita. Se você não quer, você... Gente... Valéria, isso me lembrou uma coisa que eu percebi conversando uma vez com um diplomata, que ele me disse o seguinte: ele era um cara, um embaixador, uma pessoa muito reconhecida dentro da carreira. A presidente era a Dilma na época. E ela esteve nesse país onde ele era embaixador, e ao recebê-la, ele a chamou de presidente. Ele se recusou a chamar de presidenta. E daí, ninguém falou nada imediatamente, ele começou a sofrer as consequências disso, foi mudado de posto, removido de onde ele estava, e ficou um cara tratado como irrelevante dentro do Itamaraty. Então, eu falei para ele, meu Deus, que loucura. Então, essa coisa de chamar de presidenta não é só uma coisa para você agradar, é um código. É um código de reconhecimento, então, né? Nós estamos cercados por códigos. O que eles fazem são lançar códigos, encher o cenário, a vida de códigos. E aí transformam nisso. Quer dizer, se você põe a máscara, então você é um cara que você se submete, você não é bolsonarista. E se você não usa máscara, aí um bolsonarista, aí genocida. É esse tipo de coisa. Então a gente vai sendo catalogado e recebendo a reprimenda. Vocês devem ter visto aí que o Barroso ontem falou que sem máscara ninguém vota e ponto final. E ponto final.
E mais, diz que essa coisa, essas pessoas que querem o voto impresso, isso não é uma obsessão. É como quem quer ficar levando fita de VHS. Então, gente, nós estamos nesse mundo de códigos explícitos. Você está falando isso, só aproveitando o gancho, eu estou lembrando que a gente vai entrar na Black Friday e as lojas já começaram a discretamente a meter Best Friday, Red Friday, não sei o que, estão cortando o black. Quer dizer, o black deixou de ser uma cor. A gente não pode... Aí sabe o que um cara comentou lá no meu Twitter? Achei tão engraçado, ele botou assim, as mulheres não vão mais poder usar um pretinho básico. Porque pode ficar politicamente incorreto. Quer dizer, a gente está chegando num nível de controle, porque isso nada mais é que um controle da linguagem, né? Porque quando você começa com o controle da linguagem, aí você... do vestuário, isso, de tudo. Dos códigos, como mas você que falou. A gente tem que, para conseguir se colocar contra isso, a gente tem que entender a lógica disso tudo, né? Qual é que é a lógica disso tudo? Um pensamento revolucionário, a primeira crença dele é que o mundo é fundamentalmente errado. Tipo, a nossa realidade está tudo errado, a forma que a gente se organiza socialmente está errada, as nossas estruturas sociais estão erradas, então está tudo errado, né? Esse é o primeiro passo, digamos assim, no pensamento revolucionário. Bom, o segundo passo, depois que se você acredita que está tudo errado, é que tudo precisa ser reconstruído. Mas para reconstruir algo, você precisa destruir antes, né? Então o passo é destruir a sociedade como ela existe e reconstruir a sociedade como ela deveria ser na mente daqueles que estão produzindo o movimento. E obviamente que para isso acontecer, alguém tem que ter o poder para fazer isso, né? Vocês concordam? Não tem como alguém destruir a sociedade sem o poder de fazê-lo. Então, obviamente, a gente tem aquela lógica marxista de um grupo iluminado, né, de uma vanguarda. No caso do Marx seria uma vanguarda do proletariado, mas o proletariado meio que caiu de moda porque não deu certo, então agora virou a vanguarda dos representantes dos oprimidos, né, que são, sei lá, pega mulheres, melhor, né? Pega melhor. É mais ameno, né? É mais ameno falar em oprimidos do que proletário. Qualquer que seja o grupo que possa se enquadrar como oprimido, então, são os representantes desse grupo que tem uma posição moral mais elevada, porque, afinal de contas, eles são os oprimidos e não os opressores, então eles estão numa posição moral que eles têm o direito de fazer isso. Sim. E você precisa concentrar muito poder onde? No Estado, porque só o Estado tem os meios de fazer essa mudança profunda, né? Como diz o ministro aí que a Bia citou, né? O iluminismo, a ciência, né? Nós estamos do lado bem, né? E ponto final, né, Bia? Esse ponto final é ponto final, muito, é ponto final. Tipo, você está impedindo o progresso, né? Eles se auto-atribuem. Ponto final, acabou a discussão, não tem discussão. Eu disse ponto final, acabou aqui o papo, né? Então, onde se encaixa, né, a questão da epidemia nesse pensamento? A questão da epidemia é simples. Existe um ente superior, que é o Estado, que tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas, inclusive esse. Então nós temos que desenvolver uma crença praticamente religiosa, né, nesse dogma de que o Estado tem o poder absoluto de resolver. O Vinícius é médico, pode falar melhor do que eu, que tem certas situações que ninguém consegue resolver, como essa. Essa é uma situação natural, doenças surgem de tempos em tempos, né, doenças que se transformam em epidemias, e vai ter um ciclo natural, que isso vai... Claro que tem várias coisas que a gente pode fazer para diminuir, né, a dor, impedir que muita gente morra, enfim, fazer várias coisas que sejam de bom senso para impedir que o pior aconteça. Mas em nenhum momento nós temos a capacidade de impedir que a doença se alastre e mate muita gente, né? É simplesmente impossível. Uma forma seria você trancar as pessoas em casa por meses a fio, talvez anos, mas aí é matar muito mais gente do que a própria doença, né? E falar isso parece ser óbvio, mas para algumas pessoas isso já é questionar o dogma. Qual é o dogma? O Estado. Aí o Estado faz o quê? Tenta se apropriar da ideia de ciência, né? E manipula o conceito de ciência para dizer, não, nós estamos aplicando a ciência.
Mas espera aí, cara pálida, ciência é discussão, ciência é transitório, ciência é opinião variada, ciência não é um pensamento único que tem que ser imposto de cima para baixo, e ainda sobre pilares muito duvidosos, né? Um exemplo simples, querem a máxima prova absoluta que a cloroquina, por exemplo, que se transformou também, né, numa questão política, funcione. Por que não há o mesmo questionamento em relação aos lockdowns, às quarentenas? Né? Eu pergunto para o Vinícius, há alguma prova médica, científica, de que os lockdowns são efetivos para combater uma epidemia? Uhum. Leandro, você tocou num assunto que é do meu agrado demais, e baseado no que você falou, nessa sequência de evolução do pensamento revolucionário, o final disso, ele acaba sendo o jogo de narrativa, né? Então, como que você vai fazer para dominar uma população? Você tem que criar a narrativa e se apropriar de boas ideias. O que você falou, o dogma da ciência. Então, vamos a dominar o dogma da ciência, a gente se apropria da ciência e usa ela, porque a ciência é inquestionável. Quem que vai contra a ciência? Né? Então, é só a gente falar que o que a gente faz, o que a gente orienta e o que a gente manda é baseado na ciência, que não tem discussão. E quem discute isso vai contra o nosso pensamento. E quem discute contra o nosso pensamento, que é o correto, essa pessoa tem que ser alijada da fala, essa pessoa tem que ser alijada da liberdade dela de se expressar. Que é exatamente o que eles fizeram com a gente. Aí, quando você diz, né, sobre as questões aqui da pandemia, lockdown, a história vai mostrar, não tem como a gente lutar contra o posicionamento da história. A história já mostrou, já está mostrando, e ela vai mostrar cada vez mais com maior clareza. O lockdown foi a coisa mais burra que foi feita durante essa pandemia. Então, num primeiro momento, você fazer um fechamento de cidades ou fechamento aí de países, como aconteceu e que ainda estão sob ordem, né? Talvez tivesse alguma razão de ser. Era uma doença desconhecida, foi criado um pânico realmente poderoso no início, então ninguém realmente sabia o que estava acontecendo. Então vamos dar uma parada e ver onde que isso vai dar. A parada tinha um objetivo de ser, ela tinha um motivo, e isso foi, aqui no Brasil, foi bem declarado isso no início da pandemia. A gente lembra, todo mundo falando, vamos fazer um lockdown com o objetivo de preparar o sistema de saúde. Essa foi a ideia. A questão foi que esse primeiro objetivo ele foi deturpado, né? Então, essa parada que poderia ser aí de 3 semanas, 4 semanas, ela foi completamente deturpada para que o objetivo final do establishment ele pudesse ser instalado, que é você realmente... A gente tem o poder aqui sobre as pessoas. Então, a gente mantém essas pessoas trancadas quanto tempo a gente quiser. A gente manda elas usarem máscara e elas vão usar porque nós estamos mandando. A gente vai impedir as pessoas de votar ao nosso bel prazer. Essa é a grande questão que está acontecendo. E não só o lockdown. O lockdown, a gente pode falar um monte de coisa sobre o lockdown. E basta olhar na Suécia. O que aconteceu na Suécia? A Suécia teve um aumento do número de casos no início? Teve, obviamente que teve. E teve um aumento prolongado? Sim, ela seguiu o curso da epidemia. Só que olha como que ela está agora. Inclusive, desculpe só te interromper, mas muita gente fala desse pico inicial na Suécia. Os próprios virologistas suecos dizem que eles erraram no início da epidemia por não ter tomado medidas para isolar melhor os idosos. Porque nas casas de repouso eles não isolaram da maneira que deviam. Eles mesmos reconhecem isso. E se você pegar os dados, você vai ver que 90% dos que morreram ali na primeira onda da Suécia e até em outros países foram os velhinhos, né? Sim. Então eles falaram, olha... isso a gente errou, né? Mas o outro aspecto não. Então, se eles tivessem tomado esse cuidado, a Suécia teria um resultado ainda melhor do que ele... Ainda melhor. Eu quero só falar uma coisa que eu já venho falando em off. Acho que muita gente já sabe da minha situação aqui. A gente está em Búzios e que eu resolvi não botar máscara andando no mar, né? Caminhando. Isso já rendeu milhões de assuntos. Mas o que eu queria falar é que todas as abordagens que eu tive na praia, eu sozinha, vou repetir milhões de vezes, eu estava sozinha,
caminhando dentro do mar, sem ninguém perto. Então, estou reforçando isso para depois, novamente, não me sacanearem com isso. Todas as abordagens que eu tive dos salva-vidas, nenhuma foi sobre o aspecto de saúde. Todas foram sobre o aspecto de poder. Ou seja, você se acha melhor que os outros? Eu ouvi isso. Você não está de máscara porque você é melhor que os outros? Segunda coisa, a lei manda. Por que você não está se todo mundo tem que usar? Em nenhum momento viraram para mim e disseram, você tem que botar máscara porque você pode pegar Covid dentro do mar. Não se fala em aspecto de saúde mais. Vocês podem reparar, todo o controle da máscara hoje é feito porque a lei manda. Não tem mais argumento, porque a verdade seja dita, Vinícius pode, eu quero que ele fale sobre isso. Essa máscara de R$5 que a gente compra no camelô, e Valéria, só uma coisa também que eu gostaria de comentar sobre isso, o duplo padrão em relação à influência, por exemplo, da OMS. Se eu não me engano, até agora, a OMS em si não recomenda o uso de máscara em todas as situações. E durante o início da epidemia, eles iam mais longe, eles falavam que não era recomendável pessoas que não trabalhassem com a saúde, ou que não estivessem doentes, ou que não estivessem no grupo de risco, utilizassem máscara. Então, por que em alguns aspectos, né, algumas autoridades brasileiras colocaram a OMS como padrão, e em outros não era mais o padrão, né? Por que isso? Isso não faz sentido. Olha só, Leandro, aí entra exatamente o que a gente estava falando, do dogma da ciência. A gente se apropria da ciência e aí, em nome dela, o que a gente mandar é baseado na ciência. É pior, né? Tipo, eu digo o que é ciência e eu digo o que não é ciência. Exatamente, exatamente. E aí vem a questão da máscara. Isso aí eu gosto de falar, porque é um negócio mais absurdo para mim, como médico, cirurgião, que uso máscara todos os dias porque eu opero. Então, olha só, qual que é era o meu conhecimento até o dia 2 de abril de 2020 sobre máscara? Bom, máscara, a gente tem que usar máscara em ambiente de centro cirúrgico, em ambiente com algum potencial de infeccioso, né, para proteção principalmente das outras pessoas. Então, o cirurgião usa máscara, claro que para se proteger também, mas muito mais para não mandar micro-organismos ou vírus ou qualquer tipo de substância em cima do paciente, né? Ele entra num quarto com um paciente com tuberculose, ele vai usar máscara para se proteger do aerossol que está no ambiente. Então, essa é a situação que você usa máscara. Tanto é que você não via ninguém usando máscara aí na rua por qualquer motivo, não tem esse sentido. Bem, isso foi propagado pela OMS corretamente, porque não há nenhum embasamento científico de que a máscara ela ajude alguma coisa nesse sentido. Veio a pandemia, no dia 2 de abril, sai um artigo na Nature falando sobre máscara, o uso de máscara. A partir desse artigo, uma série de ministérios da saúde mundo afora começaram a colocar o uso de máscara. Só que o que diz nesse artigo? Esse artigo diz exatamente o que a gente já conhece. Se você tiver uma doença infecciosa e você utilizar a máscara, qual máscara? Uma máscara que tenha um poder de proteção, que é ou a N95 ou uma máscara cirúrgica. Você pode diminuir a quantidade de vírus que você expele no ambiente, né? Ela consegue prender e aí proteger as pessoas. Só que eles deturparam completamente isso, eles tiraram essa informação e jogaram a informação de que, não, então vamos controlar a população. Como? Vamos mandar todo mundo usar máscara. E aí pode ser qualquer máscara, você pega qualquer pedaço de pano, coloca na cara, tá tranquilo, é o que você precisa. Exato, põe qualquer um. Eu nem tenho isso mais. Qualquer pano de algodão, você põe na máscara, tá tranquilo. Até se for um de crochê, que é cheio de buraco, não tem problema. Fashion. Não, e se cair no chão, eu já vi. Pode cair no chão e bota a máscara. O importante é você estar com a máscara. Qual que é o embasamento científico disso? É zero, é nenhum. Né? Não tem, muito pelo contrário. Em 2015, a gente tem um trabalho bem interessante falando sobre máscara, que o uso da máscara prolongado, ele favorece a infecção por quem a usa, por quem a utiliza. Por quê? Porque você cria um ambiente úmido,
né, um ambiente quente que é propício para o micro-organismo. O vírus não é um micro-organismo, né? Ele não é considerado um ser vivo, mas favorece também o ambiente para o vírus. Então, qualquer situação em que você faça a utilização de uma máscara de uma maneira inadvertida, em qualquer lugar, o tempo inteiro, você está propiciando que essa pessoa que utiliza a máscara, ela tenha maior possibilidade de infecção por doenças. Especialmente no lugar que nem a Valéria colocou, tipo uma praia, lugar Qual aberto, que é o sentido disso? Mas sabe, calor, você não está com ninguém perto, teve não outro faz comentário sentido. que eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão do totalitarismo. Ela não quer usar, mas ela devia usar para se acostumar. Gente, essa frase, ela diz muito mais do que a gente falar de máscara. A gente está falando de acostumar com uma lei que não faz o menor sentido. A gente pensa nessa frase. Por que as autoridades, se elas acreditam tanto, né, na importância disso, por que ao invés de colocar uma lei e obrigar as pessoas a fazer, por que não, então, vir a público e defender essa posição? Né? Numa sociedade livre, democrática, é assim que funciona. Tipo, você vai a público e você defende os seus pontos, e você tenta convencer as pessoas que isso é bom. Você convence as pessoas, e aí as pessoas que vão olhar, que nem o Dora está falando, eu tenho certeza que a hora que tiver vacina, vai ter fila, todo mundo vai querer tomar vacina. Está tão convicto disso, mas ao mesmo tempo eles já estão buscando medidas de restrição para quem não tomar. Porque, obviamente, eles não podem pegar as pessoas na marra e colocar ali, né, e injetar a vacina. Eles não vão poder pegar uma seringa, seu braço e enfiar se você não quiser. Mas o Supremo tem ministros que já está dizendo, não vai poder votar, não vai poder tirar passaporte. Eles estão não vai poder usar transporte já público. Analisando ações. Mas, gente, presta atenção, na hora vai ficar igual a China. Eu vi um vídeo de um brasileiro que morou muitos anos na China, e ele conta como é lá. Né? Então, você tem tudo no seu celular, você vai pegar um metrô, se você não tiver a pontuação de que você é um bom cidadão, de que você obedece o regime, você não consegue, a catraca não abre para você. Você não pode entrar. E aí, o pior é que se você faz qualquer ato socialmente inaceitável, como ir a uma igreja, você vai perdendo pontuação, você fica impedido de viajar, você não pode fazer nada. E o pior, sabe o que é? É que os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos... passam de patrulhar. Mas, Bia, aqui nos Estados Unidos, vejam só a que ponto chegou, né? Porque aqui existe a mesma situação. A imprensa é totalmente de esquerda, ou quase, né? Totalmente de esquerda. Enfim, tem toda essa pressão social por conta das medidas. Você não pode chegar perto das pessoas, você tem que usar máscara, se bem que em vários estados, por aqui, né, ter leis mais liberais e tudo mais, por exemplo, na Flórida, tem cidades que você é obrigado a usar máscara dentro de ambientes fechados, né, não na rua, por exemplo, na maioria dos condados, aqui na Flórida. Mas aí teve aqueles mega protestos, em tese, né, contra lá aquele ato do policial que ajoelhou no pescoço do negro, ele veio a morrer e tudo mais. E aí o que a imprensa passou a dizer? Não, mas os protestos, eles são importantes. Então, nesse caso, né, as pessoas têm o direito de protestar. Aí alguém perguntou, mas espera aí, por que alguém tem o direito de protestar e eu não tenho o direito de ir na igreja? Eu estou assumindo o risco, eu sei que eu posso pegar a doença e morrer se eu for, mas essa é uma decisão minha, da mesma maneira que a pessoa vai na rua, e era um protesto que tinha milhares de pessoas, uma no cotovelo da outra, né? Tipo, aglomeração mesmo. E aí o âncora da CNN americana falou o seguinte, se aumentar o número de infectados, não culpem as pessoas que estão no protesto, culpem o racismo. Né? Ou seja, é demais, né? A manipulação. Isso aí é muito experimento antropológico, cara. Se é para protestar a favor de algum tema da esquerda, tudo bem. Aí vale. Se é para fazer algo que a esquerda não concorda, que é, por exemplo, ir na missa, aí não pode, entendeu? Chegaram a prender pessoas que estavam fazendo um culto num estacionamento, respeitando distância e tudo mais, foram lá e prenderam o pastor e prenderam as pessoas. Porque não tem vazamento. Né? Porque não tem vazamento científico nenhum. Só para finalizar, na Califórnia,
que é o estado mais esquerdista dos Estados Unidos, o governador baixou um decreto dando regras específicas de como as pessoas têm que se reunir. Agora tem Thanksgiving, né? Que é um feriado super importante aqui nos Estados Unidos, e depois em seguida tem o Natal. No máximo 3 famílias podem se reunir numa casa, tem que ser fora da casa, tem que ser num ambiente aberto. No inverno. Enquanto elas não estiverem comendo, elas têm que usar máscara dentro da casa. O Covid ele só passa, entendeu? Elas podem entrar na casa para ir no banheiro, um por vez. E eles recomendam não cantar e não falar alto. Se for cantar é para cantar com uma voz mais baixa, né? E pelo mínimo de tempo possível. E a reunião familiar não pode levar mais de 2 horas. Mas o que me gente, isso não é a China. Mas, Leandro, isso é Estados Unidos. Mas presta atenção, o que me impressiona não é a regra. O que me impressiona é alguém acatar isso. Isso é que me impressionou mais nessa história toda, porque olha só, eu sou o presidente, eu viro para você e falo as maiores asneiras, porque isso que você está falando é quase uma piada. Isso aí parece aquele gordo e o magro, né? Porque 2 horas não vai ter vírus, né? Talvez 2 horas e meia tenha. Aquela família dinossauro, né? Não. Então, assim, o cara ter o poder e ele falar... Ai, gente, eu tenho que falar um palavrão, não falei nenhum ainda. Ele falar essas merdas todas, até aí, ele está tentando fazer o papel dele de totalitário. Agora, a pessoa acatar isso mas não muita entra gente na não minha está cabeça. Porque se você não acatar, você se acha melhor que os outros que estão acatando? Ô, Valéria, olha só. O James Todaro, que é médico, né, ele falou o seguinte, que na Nova Zelândia já existe agora campos de quarentena, para onde você irá contra a sua vontade até que você teste negativo para o Covid. Na Nova Zelândia existem apenas 25 casos de morte por Covid. E agora, aí ele fala assim, isso é o que acontece... Você fala campus, me dá um certo arrepio, eu como judia, você fala em campus, me vem uma lembrança. Aí ele fala, this is what happens when lockdown advocates get their way. Então, é isso, tá? Os caras, eles têm o poder da mão, eles têm a polícia, eles obrigam algo você. Agora... E a máscara, ela serve apenas para mostrar que você se deixa subjugar. Ele fala isso no outro post. E as outras medidas também, né? Outras medidas também. É um teste totalitário. Agora, gente, se a gente fala que não, se a gente fala que não pode obedecer isso, nós estamos querendo derrubar o regime. Nós estamos fazendo atos antidemocráticos. Vai ter busca e apreensão. No caso de quem uma ordem dessa, cuidado, você pode entrar num inquérito do Supremo Tribunal Federal como uma pessoa que está mandando desobedecer uma lei. Você pode ser preso, processado. Mas, Bia, sabe o que me impressiona mais ainda? O que me impressiona mais ainda é o seguinte. Essa doença surgiu na China de maneira muito suspeita. Né? Nós sabemos, como você bem falou, que a China tem o controle absoluto de cada cidadão. O que cada chinês faz, o regime controla. São 5 milhões de sensores, além dos sistemas de inteligência artificial e tudo mais. Ou seja, se alguma coisa está acontecendo na China, o regime sabe, as autoridades sabem. Né? Nós temos registros, agora veio ao público, que desde o final de novembro do ano passado já tinha indícios de uma doença, de uma pneumonia, que estava aumentando a frequência, né, nos hospitais lá de Wuhan e tudo mais. Médicos chineses anunciaram isso nas redes, foram punidos por isso. E mesmo sabendo disso tudo, o regime promoveu um banquete na cidade de Wuhan para 40 mil pessoas. Um pouco antes do Ano Novo Chinês, quando eles vão para todo o país e para o mundo inteiro. Em outras palavras, se a China não criou esse vírus em laboratório, eles deixaram rolar. Isso tá provado. Né? Eles vieram a público dizer que não tinha transmissão entre humanos, eles já sabiam que tinha. Eles disseram que a situação estava sob controle e não estava. A OMS mentiu, dizendo que era seguro viajar para a China e da China. Se eles tivessem bloqueado a fronteira antes,
o problema talvez nem acontecido. Ou seja, há vários indícios que sugerem que os chineses, se não criaram esse negócio, eles deixaram o negócio andar. E aí, no mundo inteiro, ninguém questiona isso. Como é que as pessoas para mim é não... completamente tipo, absurdo. Chineses, o que vocês fizeram? Né? O que vocês vão fazer para nos ressarcir disso? Ninguém pergunta, a imprensa não pergunta, as autoridades não perguntam, não questionam, não colocam os caras na parede. Tá não, aí, mas o Trump repetiu isso muitas vezes, né, Leandro? Que a China tinha que pagar caro pelo que fez, né? Tudo bem, ele falou algumas vezes, mas ele falou, não reverbera, a imprensa não reverbera, ninguém reverbera. Na verdade, o que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos, e isso pode custar a eleição do Trump. Essa epidemia pode custar uma reeleição que era garantida. Isso me faz questionar se isso não foi uma arma de guerra da China, principalmente para mudar o cenário político nos Estados Unidos, que é o seu grande inimigo. Né? Agora deixa a gente tinha falado antes, só para a gente não se estender demais, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida de verdade, e eu acho que o Vinícius pode falar um pouco sobre isso, que até a gente falou antes no grupo. A gente está tendo mais casos, pelo que eu estou sentindo, são casos mais a menos, né? Tem menos internações, porque os médicos já estão com mais expertise, já entenderam aquela história do Mandetta, que não pode, que não é para esperar, e etc, etc. O que eu queria que o Vinícius falasse um pouco, que a gente já tinha até falado e tal, é sobre essa tal história que eu, de verdade, eu não entendi. A minha pergunta não é retórica, não. Eu realmente não entendi o que eles querem caracterizar, porque para fazer o recontrole, né? Já que vocês estão com um pouquinho de liberdade, a gente tem que prender vocês de novo, que seria a tal da segunda onda. Eu queria que o Vinícius explicasse como que está sendo esse discurso, principalmente na Europa, né? Que já começaram com esse papinho de segunda onda, e eu quero entender o que os caras estão, qual é o argumento para esse novo lockdown, o que é esse argumento para dizer que está vindo uma segunda onda. Queria que o Vinícius, que é o estudioso da parada, tem que estudar, né? Eu aproveito, Valéria, para fazer uma pergunta também. Isso, o advogado para ele poder falar. O advogado que processou a Volkswagen no mundo, que teve aquele caso de emissões, né, que a Volkswagen mentia lá, né, mudou o software para parecer que emitia menos poluição do que emitia. Esse foi o advogado que processou no mundo inteiro, que ganhou, inclusive. Ele fez uma comissão, um advogado alemão, me foge o nome agora, para investigar a questão do coronavírus. E ele chegou à conclusão que existe uma epidemia de teste. O que ele quer dizer com isso? A tese dele, e essa é a minha pergunta para o Vinícius também, junto com a pergunta da Valéria. Ele fala que um teste que dá positivo não significa que a pessoa está doente, porque a pessoa pode ter o vírus nas suas vias respiratórias e o vírus não se multiplicar no corpo dessa pessoa, porque em tese, segundo ele, a pessoa já pode ter uma imunidade, porque parece ter uma imunidade cruzada. A pessoa que já teve outras gripes pode desenvolver algum tipo de imunidade maior. No caso do meu filho, que não pega de jeito nenhum, já teve contato com a minha mãe, com a gente, não pega, e não reage. Esse coronavírus. Então, o que ele diz é o seguinte, nós temos uma epidemia de fato, né, de pessoas doentes, há uma doença, mas isso é exponencializado pelo fato de que se a pessoa testa positivo, isso significa, né, um problema aí, quando na verdade 8 em cada 10 pessoas que testam positivo não vão desenvolver nem mesmo sintomas. Exato. Então, a pergunta é, você acha que faz sentido essa tese de que um teste que dá positivo, até porque ele é muito sensível, não necessariamente significa que a pessoa está doente? Olha só, Leandro, isso aí é muito legal. Se você fizer um teste de rubéola, né, você vai fazer um exame de rubéola, e aí vem IgG positivo, certo? Ou seja, você já teve contato com a rubéola. Segundo a lógica do coronavírus, eles vão catalogar você no rubéola positivo. Então, entendeu? Uma coisa que não tem sentido, porque você não tem a doença. Significa única e exclusivamente que você teve o contato com o vírus e desenvolveu anticorpos contra ele. Isso é basicamente isso. Toda mulher gestante vai fazer um teste de rubéola. Ela vai vir um IgM, que indica infecção recente, e um IgG, que identifica que ela tenha uma imunidade já tardia. E isso não significa de modo nenhum que a pessoa tenha a doença nesse momento.
Tá? Mas eu acho que isso ele está falando do IgM mesmo, tipo, de ter o vírus ativo, né? Sim, que é mais uma outra coisa, que é o seguinte, SARS-CoV-2 é o vírus, eu tenho o vírus, ótimo. Eu tenho a doença, que é o Covid, é completamente diferente. Esse é o ponto dele. Exato. São coisas completamente diferentes. Né? Você tem uma pessoa com HIV e uma pessoa com AIDS. AIDS é a doença, HIV ela é ser portadora de um vírus. Então, são coisas diferentes que eles colocam no mesmo bolo, assim como eles colocam na mesma estatística pessoas que morrem com metástase de câncer de pâncreas, só que fez um teste Covid e veio positivo. Então, a doença, a causa-morte dela não foi, na ideia desse pessoal, não foi a doença câncer. Metastática do câncer. A gente teve o exemplo do próprio Enio, né, nosso amigo. Exato, exatamente. Então, são uma série de guerra de narrativas que eles se apropriam para inflar um número de casos, etc. E baseado no que a Val está falando, é o seguinte: você tem uma doença epidêmica, né? Uma doença que vai se comportar de uma maneira epidêmica. Então, ela tem uma maneira de ascensão e de declínio que é típica, tá? Isso é típico, que vai depender de alguns fatores ali de propagação, de meio ambiente, etc., mas ela vai seguir uma lógica. A partir do momento que você faz uma intervenção para modificar o comportamento natural dessa doença, ela vai ter um comportamento alterado, obviamente, que é o que acontece aí. Na Europa, por exemplo, você teve um pico e um número de pessoas se contaminou. Só que, ao contrário do que o pessoal coloca na cabeça das pessoas que são leigas, o vírus não vai sumir do meio ambiente. Ele vai continuar no meio ambiente. Então, enquanto um número de pessoas X não tiver uma imunidade contra esse vírus, ele vai continuar se propagando. Então, à medida que você faz uma quarentena burra, coloca pessoas infectadas dentro de casa, aumenta o número de partículas virais dentro de um ambiente fechado, você cria, primeira coisa, mais pessoas doentes. E mais pessoas doentes com gravidade, que é o que a gente viu naquela primeira onda. E ao manter essa quarentena prolongada, em algum momento essas pessoas vão ter que voltar a sair para a rua. Quando essas pessoas vão ficar mais imunodeprimidas também, né? Lógico, vão ficar sem tomar sol, né? Que é um fator fundamental e já comprovado que você necessita do sol não só para combater o vírus, mas também para produção da vitamina D. Né? Você vai ficar menos propício a fazer atividade física, que é outro fator protetor, e você vai ficar deprimido do ponto de vista psicológico. E isso também influencia na tua resposta humoral e na tua resposta celular contra os vírus e contra as bactérias. E aí, a partir do momento que você coloca essas pessoas dentro de casa, um tempo prolongado... Fora uso de droga e outras coisas que estão acontecendo em escala, né? Lógico. Aí as pessoas saem para a rua novamente depois de 6 meses. O vírus sumiu do ambiente. Não, o vírus continua no ambiente. Então, o que aconteceu? Como você não criou uma imunidade de rebanho, que vai ser típico das curvas epidêmicas, esse vírus ele vai, obviamente, atacar aquelas pessoas que não estão imunes. Então, acho que a Argentina é o maior exemplo disso, né? Quando ficaram 4 meses, a quarentena mais longa e mais dura. Aí diminuiu um pouquinho, a quarentena explodiu o número de casos. Claro. Então você teve uma onda, um pico grande na Europa, aí depois ele cai por conta dessa quarentena, dessa prisão das pessoas dentro de casa, e aí você fala, não, agora, maravilha, vamos soltar todo mundo. Aí solta, e aí as pessoas se infectam de novo e você tem um novo pico viral, de incidência viral nas pessoas. Então, qual é a lógica disso? Nenhuma. Enquanto que na Suécia você vê a curva bonitinha, epidêmica. Você teve um pico grande, né? E depois você teve uma queda bem natural, e agora praticamente ninguém morre de Covid lá na Suécia. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que não teremos uma segunda onda. E por que eu tenho essa certeza? Porque aqui no Brasil, apesar de ter sido implantado do ponto de vista do Estado, né? O Estado brasileiro, nos seus municípios e estados federativos, implantaram a quarentena, as pessoas nas ruas, elas não conseguem manter essa quarentena por alguns motivos. O primeiro motivo é que o brasileiro ele tem uma capacidade de se adaptar, e ele não é muito de regras, né? Graças a Deus. E o segundo, nessas alturas, graças a Deus. Viu? E o segundo motivo é porque o ambiente não favorece isso. Então, só quem não conhece o ambiente brasileiro que acha que você pode
ir em Paraisópolis, que é a maior favela de São Paulo, implantar uma quarentena e achar que as pessoas que moram 6, 7 pessoas... Densidade demográfica infinita. Né, 6, 7 pessoas em 30 metros quadrados e achar que elas não vão sair de casa, né? Ali não tem um padeiro, não tem o atendente de posto, não tem um enfermeiro, né? Como que elas vão sair para trabalhar e voltar e não ter contato com ninguém? Como que elas vão andar naquelas vielas e não vão encontrar outras pessoas? Então, aqui não vai ter segunda onda, na minha concepção, por conta tanto da atitude do brasileiro, quanto pela condição geográfica que o Brasil, que a maioria das cidades brasileiras vive. Então, aqui vai assim, a gente teve uma onda muito grande, um pico grande, uma onda que vem descendo lentamente, mas ela está se encaminhando para um platô de descida bem definido, né? E aí, isso caracteriza exatamente a curva epidêmica, que foi um pouquinho aplacada no início, basicamente isso. Mas depois a gente seguiu o curso natural da doença. Esse vírus vai circular entre nós para sempre. Vai, é claro. E todos nós, eu repito isso, as pessoas olham para mim como se eu fosse completamente pancada. Eu digo, gente, todo mundo vai cruzar com o vírus. Como claro. assim? Não tem... Se o vírus fosse colorido, dá para desviar, né? Todos os anos, Leandro e Bia, a gente, eu digo, qualquer pessoa, ela vai ter contato com pelo menos cerca de 20 vírus diferentes, tá? Por ano. Então, eu vou ter contato com pelo menos uns 20 vírus respiratórios por ano. Vocês aí também, em qualquer lugar do planeta que vocês estejam. Entendeu? Então, o contato é normal. E segundo a CDC hoje, né, a melhor estimativa do CDC é americano, o Centro para o Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos. Menos de 30 anos. 3 mortes a cada 100 mil. Né? Essa é a estimativa hoje. De 30 a 44 anos, 2 mortes a cada 10 mil. Né? E aí vai aumentando exponencialmente, chegando a 5 mortes a cada 100 para quem tem mais de 80 anos. Né? Para quem tem mais de 80 anos, que já é mais do que a expectativa de vida média do americano. Então, essa é a mortalidade hoje aqui nos Estados Unidos, a melhor estimativa do CDC. E em nome disso, vamos acabar com a liberdade das pessoas. Vamos mandar elas usarem uma máscara, a gente já controla de uma forma, e vamos colocar uma série de regras de circulação. Afinal de contas, as pessoas não precisam ter a liberdade para sair de casa quando bem entenderem. Inclusive, só para finalizar isso, Valéria, né? Vamos cantar menos, porque cantar... Gente, olha, como é que alguém acata isso? Acho que isso... Mas, Valéria, eu acho que é importante... Está mudando isso, né? Eu acho que é importante nisso colocar o seguinte, aí é uma questão médica importante. Quantas pessoas vão morrer porque não fizeram um exame e detectaram um câncer? Quantas pessoas vão morrer porque não foram para o hospital com medo de pegar o Covid porque infartaram? Eu já vi um amigo meu cardiologista dizendo que aumentou muito. Quantas pessoas vão morrer por obesidade, por alcoolismo, que é o principal, né, a principal droga que a gente tem na sociedade, por uso de outras drogas. Não, e outra por coisa, depressão, as doenças, suicídio. As doenças que não vão matar, mas vão incapacitar. Se eu estou falando, a gente fez uma live, eu e o Vinícius, tem muito tempo, a gente está falando de transtornos obsessivos compulsivos em crianças. As crianças vão começar a adquirir toque, porque elas acham que vão na rua e vão morrer. Fobias, criança deprimida, a gente está falando de crianças, eu não estou nem mais falando, a ansiedade subindo, gente, isso para mim que é crime, entendeu? Quando eu falo isso... Tem uma outra abordagem, viu? Tem uma outra abordagem, que aqui está todo mundo falando quantas pessoas vão morrer por isso, quantas vão morrer por aquilo, e eu digo o seguinte, eu vi um vídeo de um senhor na Itália, ele na rua, um senhorzinho já bem falando o seguinte, imagina... Se na Segunda Guerra Mundial, nós italianos não tivéssemos ido para a guerra para lutar contra o nazismo por medo de morrer. Então, hoje as pessoas não têm mais essa compreensão de que a gente nasce, cresce, procria, ou não, aí depende, e morre. Então, todos iremos morrer, nós não somos imortais. Então, o medo da morte se tornou algo tão irracional que hoje você não vive achando que não vai morrer. E, além disso, o que a epidemia fez? Qual foi o jogo psicológico? Você vai matar o outro.
Exatamente. Que é muito. Que não é só você vai sair na rua e quer morrer. Não. Se você sair sem máscara ou sair, você é um desgraçado, porque você está colocando o outro em risco. Cara, ontem eu tava Então, E aí você muito pior. incentiva as pessoas a se Patrulharem. a serem, né, apontadas, porque de acordo com todo o regime totalitário, né? Eu vou numa live ontem com uma candidata e com a Carol Detone, e aí a gente estava falando desse negócio da máscara, né, e tal. Aí uma pessoa falou assim, respeite os mortos. Sabe? Não, mas é nesse nível, a parar. E tem o seguinte, o filho que se preocupa com o pai, diz para o pai não sair porque ele se preocupa, então ele não pergunta para o pai se ele quer sair ou não. Eu tenho conversado isso com minhas amigas, eu entendo o medo dos pais saírem, pegarem, mas, gente, são adultos, eles sabem quanto tempo eles têm, o que eles querem fazer da vida deles. E as pessoas idosas, elas estão perdendo... É aquela pergunta, né? Aquela pergunta que a gente tem que fazer. E vão morrer muito mais cedo, porque estão perdendo massa muscular, porque não sai mais, massa óssea, estão ficando com a mente estagnada, sem nenhuma atividade. Mas tem uma colocação perfeita. Os idosos estão definhando e morrendo muito mais gente, tem uma coisa muito interessante. A Bia fez a colocação perfeita. O que a gente tem que se questionar e essa é uma pergunta que define o seu perfil até ideológico, as suas crenças. O que você acha mais valioso? A vida ou a liberdade? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. É mesmo. Vale a pena viver uma vida isso mesmo. Sem liberdade? Não, eu respondo isso todos os dias com as minhas... Agora, tem uma coisa que eu acho que é a grande ilusão. Eu não acho que são pessoas que querem acreditar nisso, e eu hoje tenho absoluta certeza, eu tenho tentado explicar isso. Olha só, a pessoa acha que em março, a gente está falando, março foi o marco do começo de tudo, né? Que foi onde que começou o lockdown, a gente trancar em casa. As pessoas acham que 6 meses depois elas podem retomar o idoso, por exemplo, a março. E elas não entendem que esses 6 meses são definitivos, que a pessoa que fica 6 meses em casa, ela não volta a fevereiro. Não. E aí tem um outro detalhe, que é uma coisa que dá para falar também mais um bom tempo, né? Que é trancar crianças dentro de casa sem escola. Que coisa mais absurda do que você privar as crianças de irem na escola, socializar, aprender, estimular. Isso é um completo de um absurdo que eu não consigo entender como que as pessoas se sujeitam a isso. Vinícius? Um ano não volta. A pessoa perdeu aquele ano para a formação dele, não tem como voltar. Não, as crianças estão ficando ótimas em teclado, ótimas em TikTok, em iPad. Cara, eu nem quero falar disso. Tem um estudo do FED que mostra o seguinte: cada ano perdido de ensino é 3% a menos de renda para a vida. Sim. 3% a menos de renda para a vida, né? Agora, a Valéria colocou uma coisa interessante. Quem foi o maior ganhador do ponto de vista econômico dessa epidemia? Tirando a questão de países, né? Porque a China foi o maior ganhador, isso está claro. E aí a gente fica de novo com a pulga atrás da orelha. Mas enfim. Todas as áreas tecnológicas. Facebook, virtuais, Twitter, Google. E eles que estão colocando a censura dizendo: você não pode falar contra o lockdown, porque senão você é censurado. Ora, será que eles não estão fazendo uma política em defesa deles? Claro. Porque eles que estão ganhando com isso. É moralmente aceitável isso? Você prender as pessoas, não dar espaço para qualquer argumento contrário e ainda censurar, né? E dizer, não, nós ainda temos aí, nós estamos nos posicionando assim porque nós estamos nos preocupando com a saúde das pessoas. O quê? Você está se preocupando com o seu bolso. Porque você que está ganhando. Vocês imaginam quantas assinaturas novas se tiveram em Netflix da vida? Quantos computadores foram vendidos? Quantos celulares? Tudo que envolve essas assinaturas de Google Meet. Em abril, comércio Valéria, virtual, né? Comércio virtual. Comércio virtual. Em abril eu fiz um vídeo, coloquei no YouTube, mencionando um estudo italiano que dizia que a maioria das pessoas que tinham morrido tinham deficiência de vitamina D.
E como a vitamina D é um negócio que não tem meio que contraindicação, até conversei com o Vinícius sobre isso na época, eu postei, olha, tem um estudo italiano aí que está demonstrando isso. O vídeo foi simplesmente censurado dizendo que eu estava colocando a vida das pessoas em risco. Que coisa absurda. Né? E outros vídeos que eu fiz, o outro vídeo que eu fiz eu questionava, pô, o trânsito mata, só no Brasil, se eu não me engano, 40 mil pessoas por ano. Então vamos proibir os carros. Porque aí a gente está salvando 40 mil vidas por ano, né? Porque, obviamente, tem um balanço entre o que a gente toma de risco e a sociedade funcionar, né? Eles censuraram o vídeo dizendo que eu estava colocando a vida das pessoas em risco. Encerrando o assunto, o que que eles querem é dominar a narrativa, só isso. Não importa se é verdade ou não, porque nunca é verdade do que vem deles, praticamente nunca tem uma lógica verdadeira. Significa só que eles querem dominar. O que me preocupa, gente, agora eu vou falar aqui, eu estou realmente angustiada e preocupada porque eu não estou vendo a coisa caminhar para um esmorecimento. Pelo contrário, eu estou vendo caminhar para um endurecimento. Então, os tiranos saíram do armário. Se lá atrás se dizia que os gays tinham saído do armário, agora quem está saindo do armário são os tiranos, no Brasil e no mundo. Então, nós estamos vendo medidas, eu tenho recebido vídeos de pessoas que moram na Itália pedindo socorro, e elas estão sendo recebidas com truculência pela polícia na rua. E a única coisa que elas querem é tirar essa porcaria da cara e poder trabalhar, e tem homão chorando, porque a empresa dele... Eu vi esse vídeo. E o que eu faço com meus funcionários? E o que eu faço para botar comida em casa? E o homem chorando. Gente, eu não aguento isso. Mas por isso que eu acho que agora, para a gente encerrar... Eu fico em desespero, entendeu? Assim, acho que a gente eu não estou vendo isso caminhar para um bom caminho, porque para uma boa direção, porque eu estou vendo, Supremo endurecendo, cada ministro endurecendo. Aqui no Brasil, governadores, tiranos saindo do armário sem nenhum medo. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, que é o berço, que assim, é o país mais democrático que existe hoje, né? No Ocidente, é os Estados Unidos. E lá está acontecendo isso. As pessoas parecem que não têm medo, não têm temor de serem punidas, né? E está acontecendo na Europa. Então, vamos parar e pensar, gente, porque nós estamos indo para um lugar muito, muito triste. Mas, Bia, eu hoje não vejo, eu só vejo um jeito, a gente ser a resistência mesmo, porque parece que não, mas se a gente... eu não vejo outra maneira, porque se não tiver alguém peitando... Você abaixa a cabeça, bota a máscara dentro da água e sai andando e diz sim, senhor. Porque quando me perguntam por que eu fiz isso, porque eu acho que a gente tem que ser a resistência. Se não tiver é triste dizer isso, porque a gente coloca em risco a nossa liberdade já fisicamente falando, né? A gente já não está falando de uma liberdade, né? Os chineses não têm liberdade. Eu já estou falando da gente correr risco mesmo, né? De peitar isso publicamente, de fazer uma desobediência civil e a gente ter risco de perder a liberdade real, só para vocês real que vocês estão entendendo é concreta, de ser preso mesmo. Mas eu não vejo outro jeito, porque se a gente abaixar a cabeça para isso, eu não sei o que vai ser da gente. Eu estou realmente preocupada, entendeu? Eu vi um vídeo parecido de um empresário argentino chorando, dizendo que pegou todas as economias, investiu num bar e agora não tinha mais como sustentar. Eu vi também. Né? E o país está colapsando, enfim. O que está acontecendo é muito simples. A China está exportando para o mundo um modelo político, um modelo de organização social, que é um modelo totalitário. E o que a Bia está falando, e ela está, né, ali no meio, que é um meio de poder, que é o Congresso, enfim, que é Brasília, o que ela está falando é o seguinte: quando esses tubarões sentem cheiro de sangue, eles vão correndo. Quando eles percebem a chance de ter mais poder, você não vai tirar isso. Ou você acha que o calça apertada lá, quando ele ganhou todo esse poder de controlar a vida das pessoas, né, e a Valéria pode explicar isso melhor em termos psicológicos, como esses caras operam na cabeça deles, vocês acham que ele vai abrir mão disso? Dessa capacidade de dizer o que todo mundo tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer, que horas tem que fazer? Não vai. Não vai abrir mão por ele próprio. As pessoas vão ter que exigir isso.
O povo vai ter que exigir isso, porque essa classe política que está, e não é só no Brasil é pior, né? Inclusive, aproveitando o seu gancho... Não abrirá mão desse poder que foi dado pela epidemia. Não abrirá mão por iniciativa própria. O povo não sei se vai dar tempo da edição. Eu tenho dois aqui, projetos de lei, Leandro, eu tenho dois projetos de lei. Um para tirar a obrigatoriedade da vacina e outro para tirar a obrigatoriedade da máscara, porque isso aqui não tem comprovação nenhuma e faz mal. Você está respirando gás carbônico o tempo todo. Pessoas fazendo exercício de máscara. Então, em vez de elas estarem oxigenando, aumentando a capacidade pulmonar, elas estão, né, estão se contaminando. Então, é o seguinte, eu não estou conseguindo ainda parlamentares suficientes para assinarem o regime de urgência desse projeto de lei para a gente votar. Então, gente, vocês ajudem a gente, pressionem lá mesmo os seus parlamentares, porque tem gente no Congresso que quer brigar pela sua liberdade, que está brigando por isso. A gente não está dizendo aqui que é para não usar máscara, né? O que a gente está, ou outra medida, o que a gente está questionando é a imposição das medidas. Cada pessoa tem a sua consciência, a responsabilidade e sabe o que deve fazer e sabe o risco que deve correr. Essa é a base, isso é a base do liberalismo político, né? Então, eu mesmo uso máscara quando eu vou num ambiente fechado, porque eu acho que pode ajudar, né? E máscara que ajuda, que não essas simples. Eu mesmo tenho certas medidas, acho que todos aqui têm, mas a grande questão é a imposição disso de cima para baixo e de uma maneira totalmente totalitária, sem explicar, sem colocar evidência. O objetivo, né, não é para esses governantes convencer as pessoas, é para enfiar a goela abaixo. E é isso que nós estamos lutando. Poder não tem nada a ver com saúde, é questão pura e simples de poder. Só isso. Você é melhor. Estamos com um médico aqui para confirmar tudo isso. Pessoal, eu acho que o papo está maravilhoso, mas nós teremos que ter muitos outros papos, né? Não, e esse é o primeiro de muitos, só para esclarecer, porque vão ter outras 4 pessoas se revezando, não serão sempre nós 4, porque ninguém aguenta, né? Nós 4 sempre. Então, a ideia, somos os amigos que eu não quero falar agora quem são, porque cada encontro vão ser surpresas, mas a ideia é esse desenho aqui que eu adorei, né, fazer. Eu espero que vocês tenham gostado também de fazer e quem assistir depois gostar de assistir. Pessoal, gente, adoro vocês, tá? Adoro, Bia, ó, saudade. Leandro, tô chegando aí, assim, eu com o Vinícius, já combinamos, quando abrir a fronteira, churrasquinho aí, hein? Rodrigo vai estar também. Leandro, eu tô combinando com a Val, eu queria fazer uma visita pro Olavo, queria conhecer o velho, acho que é uma coisa importante para mim, assim, eu gostaria de conhecer. E aí a gente, se puder, tiver a oportunidade de passar na tua casa aí também, e quem sabe até de vocês juntos, seria uma coisa muito legal. Eu já convidei, tá, para sua casa, tá, Leandro? Tá bom, será um prazer. A verdade é que eu já convidei para sua casa. Aí ele perguntou, a Márcia é legal? Eu falei, maravilhosa. Então, tá todo mundo convidado, inclusive, para casa do Leandro, tá? Tem um monte de criança, de gato, tirando isso, tranquilo. É isso que eu ia falar. Tem o Leandro, a Márcia, os gatos e as crianças. E aí agora... Muito não, bom. É só o churrasco, não é para a gente se acomodar lá, não, tá? Fica tranquilo. Bia, um beijão. Fique à vontade. Gente, obrigado. Beijo. Abraço, Vamos Leandro. esperar que dê tudo certo. Vamos lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ó.